Nós acabamos de ver a primeira leitura que Paulo e Silas foram presos, chicoteados, colocados na prisão. E o que é que eles fizeram dentro da prisão? Rezavam e cantavam louvores. E enquanto eles cantavam, houve um grande terremoto e eles foram libertados. Vamos cantar um pouquinho? Vocês conhecem, tem que me ajudar. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer. Eu quero ver esse coral bonito. Vamos juntos. E ainda se vier noites traiçoeiras, fazer você chorar, mas Deus te quer. Fazer homilia hoje não. Vamos puxar outra? Fazer homilia hoje não. Ou nós faz homilia? Meus pensamentos vivem em você, a luz do meu viver, Senhor. Abre o teu coração. Basta entrar, eu me abri para te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez. Agora chega de cantar, vamos fazer homilia assim. O louvor é uma forma de enfrentamento. O louvor é uma forma de enfrentamento e Paulo e Silas nos demonstraram isso. Mas, meus irmãos, no evangelho que acabamos de ouvir de São João, Jesus está dizendo para os discípulos: olha, é importante que eu me vá. Vocês ficaram tristes porque eu falei essas coisas, mas é importante que eu me vá. Vamos lá, para entender onde que Jesus está quando falou essas palavras. Na última ceia. Naquela quinta-feira da última ceia, e depois ele iria passar ali pelo Getsêmani, iria sofrer e seria morto. Mas antes, Jesus está se despedindo e, como quem ama,
está dando algumas orientações aos discípulos. E é por isso que Jesus disse: olha, é importante eu ir. No final da nossa vida, cada um de nós vai ter que aceitar que nós iremos partir. E é por isso que é importante que nós aceitemos também que os outros possam partir. Mas o que Jesus faz? Jesus, ele deixa a promessa do Espírito Santo. Mas não só isso, ele conforta, ele consola o coração dos seus discípulos. Com essas palavras, o que Jesus está querendo nos dizer? Que às vezes, apesar da ausência, da tristeza da ausência de quem nós amamos, nós precisamos ter uma outra visão a respeito das situações que nos acontecem. Eles estavam tristes e Jesus estava consolando-os, dizendo: aguardem. Sabe, às vezes nós somos imediatistas, nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso método, no nosso tempo. E Jesus está dizendo que, apesar de toda a dor que viria, coisas melhores iriam acontecer. Jesus estava colocando na cabeça dos seus discípulos que houve um tempo da vida deles em sua presença física. E depois da morte de Jesus, eles precisariam passar para o tempo da vida no Espírito. Eu e você não tivemos a oportunidade de conviver na presença física de Jesus. Mas eu e você, justamente porque Ele prometeu, estamos vivendo o tempo do Espírito, o tempo da experiência no Espírito. São Paulo, que nós vemos na segunda leitura, ele não conheceu Jesus pessoalmente, sabiam disso? Não conheceu, mas Paulo se tornou um homem que acreditou tanto, que viveu uma vida profunda no Espírito. É por isso que os Atos hoje, o que aconteceu? Porque Paulo e Silas foram presos e chicoteados. Vamos lá. Eles haviam curado uma mulher possuída. Só que o grupo que comandava a cidade, eles não gostaram, o grupo não gostou. O que eles fizeram? Mandaram tirar as vestes de Silas e Paulo, dar uma surra de chicote neles e colocou-os na prisão. O que isso nos ensina? Quando, irmãos e irmãs, nós vivemos uma vida no Espírito, o enfrentamento das nossas dificuldades é diferente. Vamos lá, pergunte-se você. Se você tivesse sido despido na frente de todo mundo, era um ato de vergonha. Apanhado na frente de todo mundo. E depois haviam colocado você numa cadeia. Não sei se você já visitou uma prisão, eu já visitei. A gente sentiria vergonha ou não, talvez? Fomos humilhados. Como é que Paulo e Silas reagiram diante de o mal que receberam? Rezaram e louvaram a Deus. O que isso nos ensina? Existem coisas que são só para nós. Aquilo era para Paulo, aquilo era para Silas, como existirão alguns desafios que serão para mim, como existirão desafios que serão para você. O modo como eu e você enfrentarmos esses desafios, esse modo vai revelar de fato quem é que reina dentro do nosso interior. Se o Espírito Santo de fato reina dentro do nosso interior, apesar de todos os desafios, nós iremos enfrentá-los com dignidade. E como é que nós enfrentamos com dignidade? Mantendo o nosso espírito animado com o Espírito Santo de Deus. Vejam o que acontece. São Lucas, que escreve os Atos, coloca que houve um terremoto enquanto eles oravam e louvavam. Esse não é um detalhe, essa é uma informação de fé. Houve um terremoto e as correntes caíram, as portas foram abertas. Meus irmãos, significa que eu e você não seremos livres das tribulações. Mas se no meio das tribulações abrirmos a nossa boca e o nosso coração para rezar, louvar a Deus, também haverá um terremoto. O que significa? O mal vai entender que não tem forças diante do Espírito que mora em nós. Como é que você enfrenta a vida? Como é que nós enfrentamos as dificuldades, as prisões que a vida nos propõe, as chicoteadas que às vezes nós levamos no nosso lombo? Como é que nós enfrentamos? Eu acho que a palavra de Deus nos ensina isso. Sabe, nós podemos ser inspiração para quem vê o nosso modo de agir no meio do mundo. Quando as portas se abriram, o carcereiro ficou louco. Ele falou: todo mundo fugiu,
e eu estava cochilando, agora eles vão me matar. O carcereiro pegou a espada e ia se suicidar. De repente, dentro da prisão, Paulo diz para ele: abaixa a espada e não faz mal nenhum, nós estamos aqui. Aquele homem ficou tão surpreso, porque Paulo não fugiu. Paulo poderia ter fugido. Às vezes a gente quer fugir das situações. Paulo não fugiu da situação. Aquele homem ficou tão surpreso que falou assim: vem cá, vocês acreditam em quem? Eu também quero esse Deus para mim. O homem levou para casa, limpou as feridas, preparou o jantar para Paulo, e toda a casa dele foi batizada, foi salva. Irmãos, quando nós enfrentamos as situações com dignidade, nós levamos a salvação para a nossa casa, levamos a salvação para as pessoas que convivem conosco. Hoje você veio aqui na missa, e você também que está nos acompanhando em casa, não é? O que é que você tem levado para a tua casa? O que os teus enfrentamentos, o que a tua oração, o que o teu louvor tem levado para a tua casa? Quando você sai de casa para se encontrar com Deus ou para trabalhar, fazer o que seja, a sua casa precisa receber também essa salvação. É isso. Vivamos uma vida no Espírito, vivamos uma vida no louvor, vivamos uma vida na bênção. E os terremotos vão acontecer, as correntes vão cair, o mal também vai tremer, e Deus vai nos fazer vencer. Amém? É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.